Oi, amigos, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje, quero dar alguns conselhos aqui para vocês que estão querendo vir aqui para o Paraguai. A gente conversa com algumas pessoas e é muito bacana que a gente troca muita experiência, muita informação. A gente adora ouvir as histórias de vocês aí. Tem muita história muito parecida com a nossa. E a gente fica muito feliz mesmo com a quantidade de gente que se identifica, né, com a gente, com a nossa família. Isso é muito bacana. Queria agradecer também aí que batemos 4.000 inscritos aqui no canal. Quando a gente começou o canal, parecia assim algo muito distante esse número, sabe? A gente ganhava ali 2 seguidores por dia e a gente comemorava cada vitória. E eu lembro que lá no começo o Gui falou: daqui a um ano a gente chega a 2.000 inscritos, daqui a um ano mais ou menos. Tá lá, a gente tem que trabalhar. E chegou muito antes, nesse número chegou muito antes do que a gente esperava. Eu só tenho a agradecer mesmo a todos vocês que estão aqui com a gente, sempre comentando, compartilhando, nos dando força. Isso é muito, muito gratificante, tá? Antes de começar o vídeo, também quero deixar para vocês aí a indicação da Dona Marina, que vocês já conhecem, muitos de vocês já conhecem. Uma despachante de confiança nossa, mais que despachante, né? Ela virou uma amiga nossa e ela nos ajudou muito nesse nosso início, nesse nosso recomeço aqui no Paraguai. Ela foi uma pessoa aí muito importante, com um papel muito importante na nossa mudança aqui. Então, a gente indica ela, o serviço dela de todo o coração, sabendo da competência dela, tá bom? Então, se você tá querendo emigrar, tá ali na parte inicial de documentação, a parte mais burocrática, entre em contato com o QR Code que tá aqui na tela, que eu tenho certeza aí que vocês serão muito bem atendidos, tá bom? Dito isso, bora ao assunto do vídeo. É muito legal conversar com vocês. A maioria conversa ali mais com o Gui, né? Mas eu sempre tô ali perto, sempre tô sabendo. Vocês podem não falar diretamente comigo, mas quem conversa com o Gui pode ter certeza que eu sei o nome de todo mundo. Alguns eu já até reconheço a voz, que querendo ou não, acaba ali sendo parte, né? Do nosso dia, do nosso ciclo de conhecidos, né? Quem sabe de grandes amigos quando vocês vierem para cá, tomara que sim. E eu queria compartilhar com todos aqui do canal um pouco dos conselhos que são dados para vocês para virem aqui para o Paraguai. Bom, o primeiro conselho, né, que a gente sempre fala aqui é o planejamento, gente. Vocês vão mudar de país, vocês vão para um lugar que provavelmente vocês não conheçam ninguém, então precisa haver um planejamento tanto financeiro quanto mental. O financeiro, a palavra já diz tudo, né? Mas o mental ele é muito importante porque, embora o Paraguai seja um país que faça fronteira com o Brasil, né, e tenha muito brasileiro aqui, principalmente quem tá aqui em Cidade do Leste, é outra cultura, gente. Vocês vão estar longe da família, vocês vão estar longe de tudo que vocês conhecem, vocês vão lidar ali todos os lugares que vocês forem. Serão pessoas falando outra língua, então assim, é outra realidade, é outra atmosfera, é outro país. Então se preparem mentalmente. Se é isso que vocês querem, coloque esse desejo no coração de vocês, que eu tenho certeza que Deus vai abrir todas as portas para vocês, assim como abriu pra gente. Quando a gente decidiu pra cá foi tudo muito rápido, assim, coisa de meses, e da parte, né, da decisão, documentação e mudança foi coisa de meses, assim, foi tudo muito rápido. E a gente tem certeza que foi a mão de Deus, porque Ele abriu as portas, Ele colocou pessoas no nosso caminho. Eu acho que tudo aconteceu como deveria ter acontecido, né? Então, se esse realmente é o desejo de vocês, coloquem esse desejo no coração, que eu tenho certeza que todas as portas irão se abrir. Mas é óbvio, né, que vocês não vão ali ficar sentados esperando cair tudo no colo. A gente sempre fala isso porque há uma grande ilusão, né, quando se fala de vir para o Paraguai, imposto mais baixo, produtos mais baratos, custo de vida mais barato, e aí cria-se uma expectativa muito grande, e cria-se, querendo ou não, uma ilusão, né? Então, quando você chega aqui, você percebe que realmente as coisas são mais baratas, porém, precisa de dinheiro, né? Você precisa ter ali o dinheiro, e não são tão mais baratas quanto se pensam. Então, vocês precisam ter esse planejamento e esse preparo, tá? A minha adaptação aqui foi tranquila, porém eu senti mais essa questão de mudança de país do que o Guilherme, né? Eu, no primeiro mês, digamos assim, uns 20 dias mais ou menos,
Eu não gostava de sair de casa, porque eu saía de casa e eu não via nada familiar. Eu olhava, não reconhecia nada, sabe? Embora eu tivesse me preparado, né? A gente já tivesse conversado muito, eu estava super empolgada. Eu cheguei aqui super feliz. Eu estava de fato muito feliz de estar aqui, de ter conseguido realizar esse grande desejo nosso, que era, né, poder estar em um lugar que fosse melhor para nós e para nossa família. Embora toda essa felicidade, toda essa euforia, na hora que eu cheguei aqui, que eu olhei, eu não via nada familiar, eu não reconhecia nada. As pessoas falando outra língua, a fisionomia das pessoas, né? Porque o brasileiro, ele é misturado, né? Então, assim, no meu ver, tá? Eu acho que o brasileiro não tem uma característica, tipo, você olha pra pessoa e fala, esse é brasileiro. No meu ponto de vista, o brasileiro não tem como ser identificado dessa forma. Já o paraguaio, ele tem ali a característica, né, do próprio povo. Então, eu tava ali na rua, eu via Paraguai, eu não via nada do Brasil, assim. Claro, tinha alguns estudantes e tal, mas no bairro residencial mesmo, as pessoas andavam na rua, as pessoas falavam, né, espanhol comigo, dava saudações, falava olá em espanhol e eu falava, meu Deus. Então eu meio que criei uma barreira, assim, eu fiquei literalmente dentro do apartamento uns 20 dias, assim, porque eu tinha medo. Eu tinha medo de ficar longe do Guilherme e alguém vir falar comigo e eu não conseguir falar, eu não conseguir entender. Eu tinha medo, tinha muito medo. E aí, olha só, o Guilherme que ia ao mercado, fazia as coisas, embora ele sempre me incentivasse a sair, eu não saía, né? Ele que fazia tudo. Só que chegou uma hora que eu precisei ir ao mercado, porque homens, né? Mulherada vai entender o que eu tô falando. Eu pedia pra ele trazer uma coisa, ele trazia outra. Às vezes eu tirava foto, eu tirava print, mandava, né, da imagem do negócio que eu queria, ele trazia errado. E aí chegou uma hora que eu precisava ir ao mercado, assim, eu falei, não, vou ter que ir. E aí foi o start que eu precisava para sair de casa. Então, ali eu fui ao mercado, fomos até o mercado que se chama Fortes, aqui é como se fosse uma atacadista, né? E lá, simplesmente, só se falava português. Todos os corredores tinha brasileiro, estudante, enfim. E aí aí virou a chavinha na minha cabeça, sabe? Aí que eu fui me soltando mais, peguei mais confiança, eu entendi que tinha muito brasileiro em volta, embora o espanhol fosse bem ruim ali, as pessoas conseguiriam entender. A moça do caixa, quando viu que nós éramos brasileiros, ela se esforçou um pouco para falar mais devagar, e aí eu fui me soltando. Então, talvez se alguém tivesse me falado isso, eu teria me preparado mentalmente de outra forma, sabe? Teria sido um pouco diferente as coisas. Então, eu digo para vocês, se preparem não só financeiramente, mas também mentalmente. Se preparem para vocês imergirem em uma outra cultura. É totalmente diferente de tudo que vocês já viram. Para quem já veio para cá, já está acostumado e etc, é diferente, né? Mas para quem é igual eu, igual o Guilherme, né, que assistia algumas coisas em espanhol ali, achava que estava arrasando, escutava músicas espanhóis e espanhol e achava que estava arrasando, é diferente, tá? Então se preparem para isso, mas venham com a certeza de que algo muito melhor, muito maior e muito melhor aguardam vocês. Quem tá vindo para cá tem os mesmos princípios, valores que nós, pelo menos as pessoas que conversamos. Então eu tenho certeza que vocês vão ter a mesma percepção que a gente, tá? É claro que cada um tem uma experiência, o que é bom para mim não é bom para você, o que é bom para você não é bom para mim e vice-versa. Mas o que eu posso dizer para vocês é: venham com o coração aberto, tá? No decorrer do vídeo, eu vou falando algumas coisinhas para vocês e vocês vão entender o que eu tô falando, tá? E acima de tudo, gente, sejam pacientes. Sejam pacientes com vocês, sejam pacientes com o país. Não vão achando que porque você teve uma experiência ruim, tudo vai ser ruim, ai, agora tudo vai dar errado, tudo tá péssimo. Tenham paciência, porque com o tempo tudo vai se ajeitando, tá bom? O próximo conselho para vocês é para serem gentis. Gentis com vocês mesmos e gentis com o país e com o povo. A gente tem que entender que o Paraguai passou recente, né, por uma guerra, inclusive com o Brasil.
E nessa guerra, muitos homens foram perdidos nessa guerra, além de homens, terras também foram perdidas, né? Então, o que acontece? Esse fato ainda está muito recente na mente dos paraguaios, né? Então, isso é uma opinião minha, tá, gente? O que acontece? Aconteceu-se tudo isso lá atrás, né? Onde houve, infelizmente, essa guerra, essa perda de pessoas, essa perda de terras. E aí, algum tempo depois, vêm muitos brasileiros para cá para usufruírem do país, né? Usufruem de tudo que o país tem de bom. Vem muitas pessoas ali, ficam 6 anos fazendo ali a sua faculdade, usufruindo de tudo do país e depois vai embora e ainda fala mal do país. Então, o que eu quero dizer com isso? Às vezes, vocês vão encontrar algumas pessoas que são mais... que têm mais cautela com brasileiros, que não são tão abertos com brasileiros, mas isso é totalmente justificável. Imagine só, se fosse você recebe alguém na sua casa, a pessoa destrói a sua casa e ainda sai falando mal. Entende? Então, é normal que eles tenham esse receio. O que vai mudar é a sua atitude quanto a isso. Você pode pegar aquilo pra você e falar: nossa, eles não gostam de brasileiro, que péssimo. Uma pessoa me tratou mal, não gosto daqui. Ou você pode tentar mudar a sua imagem, a imagem do brasileiro em si, né? A gente já disse no nosso vídeo anterior que já tivemos, assim, algumas pessoas, não vou dizer que nos maltrataram, mas que a gente percebeu que tinha um pouco de receio, assim, e aí a gente foi. O Guilherme, ele é mais brincalhão, ele é mais receptivo, ele é mais aberto, então ele foi ali entrando e conseguiu provar, conseguiu mostrar para aquela pessoa de que aquela impressão que ela tinha do brasileiro, pelo menos para com ele, era equivocada. Depois disso ele consegue reverter a situação e todo mundo começa a tratar ele bem, já vira amigo, já chama para tomar tererê, já convida para fazer um assado. Então tenham paciência, tá? Não generalizem, tenham paciência com o povo. Em sua grande maioria, eles são incríveis, gente. Assim, nos momentos em que eu estive sozinha com algum paraguaia, eu só tenho coisas boas para falar, assim. Não sei se é pelo fato de eu ser mulher também, né? Mas assim, eu não tenho mesmo o que reclamar. Todos me receberam muito bem, todos se esforçavam para falar comigo, para entender o que eu falava, ainda mais quando eu entendia muito pouco. Eles se esforçavam bastante, então eu só tive boas experiências. A nossa vizinhança aqui também, eles são muito receptivos, são muito zelosos, assim. Então, hora ou outra que vocês esbarrarem com alguém que tá com um pouquinho de receio, tenham paciência. E tenham paciência com vocês também, né? Porque vocês vão se adaptar. Eu prometo pra vocês, vocês vão entender como que são as coisas aqui e vocês vão se adaptar muito rápido, desde que você esteja com o coração aberto pra isso, né? Outra coisa também que a gente aprendeu aqui na prática é referente à língua, né? O espanhol daqui, ele tem um sotaque. As pessoas costumam falar que é difícil de entender. Não vou generalizar todo mundo, mas algumas pessoas falam que o espanhol ele é muito difícil de entender, o espanhol daqui. Mas na verdade é porque o espanhol ele tem o sotaque por conta do Guarani. Principalmente as pessoas mais pobres, eles falam o Guarani. Eles conversam o Guarani, eles falam o Guarani. Então o que acontece? Por conta do Guarani e de algumas palavras terem ali ainda o Guarani, criou-se um sotaque. Igual no Brasil, que tem o sotaque nordestino, o sotaque gaúcho, o sotaque carioca. É a mesma forma. Então, existem algumas palavras que são diferentes do espanhol por conta do sotaque. E há essa dificuldade de interpretação também por conta disso. Essa diferença de língua, assim, de entendimento, de sotaque, você percebe em pessoas mais pobres. As pessoas mais pobres, elas têm um sotaque maior e elas usam muito mais o Guarani. Eu vou dar um exemplo. Eu estive com 3 paraguaias, estava eu e mais 3 paraguaias. Era uma de 19 anos, a mãe e uma amiga da mãe. A mãe devia ter ali uns 45, 50 anos mais ou menos. E aí, as duas mais velhas, né? Mais velhas não, assim, as duas mais velhas, mas não tô falando de forma pejorativa. Elas falavam em Guarani e a menina, né, a mais nova, a filha, ela falava em espanhol. Então o diálogo era entre as duas adultas, Guarani, e a menina entendia perfeitamente o Guarani e respondia em espanhol. E aí quando a menina falava em espanhol com a mãe dela respondia em Guarani.
Então aqui tem muito disso. As pessoas mais velhas e mais pobres, eles usam muito o Guarani ainda. Então, por conta disso, há essa dificuldade de interpretação, porque o Guarani é uma língua mais complicada que o espanhol, né? Mas isso não quer dizer que eles não falem o espanhol. Se você falar com a pessoa, você percebeu que ela tá falando em Guarani. Gente, a pessoa nunca vai chegar em você falando em Guarani. Se você falar em Guarani, ela vai falar em Guarani, tá? No caso, no exemplo que eu dei, eram duas pessoas que se conheciam e estavam falando entre elas em Guarani. Então, quanto mais velha a pessoa for, mais Guarani ela vai usar. Mas se você chegar falando espanhol, eles vão falar o espanhol perfeitamente. E se ele perceber que você não, se eles perceberem que você não entendeu, eles vão falar mais devagar ali. E aí, ainda assim, você pode ter uma dificuldade no entendimento, porque pode mudar algumas palavras, mas eles vão se esforçar para falar devagar, para você entender. Então, a língua realmente é um pouquinho mais assim, né, por conta do sotaque, mas não é nada impossível, não é nada que você não vai conseguir tirar de letra. E isso também vai com o tempo. Com o tempo você vai pegando as gírias, os termos, tudo é com o tempo, gente. Então, quando vocês estiverem aqui, que você estiver conversando com alguém, que você estiver numa situação que você não vai entender, também não cria aquilo na sua cabeça. Ai, eu nunca vou conseguir falar espanhol, é muito difícil, a pronúncia aqui é muito difícil, eu não entendo. Tenha paciência com você, que é tudo no seu tempo. Quando você chegar aqui, tudo vai fluindo melhor, tudo vai ser diferente, eu garanto, tá bom? E um outro conselho também que eu quero dar para vocês é referente ao tom de voz. O nosso tom de voz, o brasileiro, ele tem um tom de voz mais alto. Eu já vi algumas pessoas falando isso. Inclusive eu e o Gui, mesmo a gente já estando aqui e tal, a gente gosta de assistir vídeo de pessoas que estão em outros países, em países diferentes, assim. A gente nem sonha em ir para esse país, mas a gente assiste vídeo de quem tá lá porque a gente gosta, né? De ver as experiências, de comparar a cultura e etc. E acho que não vou dizer todo mundo, mas mais da metade das pessoas que estão em outros países fala sobre isso, que o tom de voz do brasileiro é diferente. Então, aqui eles não são espalhafatosos, você não vai ver gritaria em mercado, gente falando alto, você não vai ver nas ruas gente gritando, ó, fulano! Gente, vocês não vão ver isso. Então tomem cuidado, porque isso é visto com maus olhos. Tipo, eles vão olhar assim, nossa, sabe? Não, não é bacana. E eles não são assim. Então, se você for assim, você vai chamar a atenção. Então, evita ali, seja mais cauteloso. Se tiver em casa, fazendo uma faxina ali, quer botar uma música? Coloca. Eu mesmo só faxino escutando música. Mas não deixa muito alto, sabe? Deixa um volume ok, porque eles não escutam som alto. Obviamente, tá? Nas regiões mais humildes, mais pobres, as pessoas escutam som altos, que é como se fossem as periferias do Brasil, né? É a mesma coisa. Então, há um ruído maior, mas no geral, não tem ruído. E quando você vê um som passando com um carro passando com som alto, é brasileiro. O paraguaio, ele não faz isso. Então, se policie, porque, querendo ou não, você estando num lugar público fazendo isso, é visto com os maus olhos. E aí, de repente, a pessoa pode ficar meio receosa com você e você acha que é por outro motivo e é só porque você tá falando muito alto. Então, tomem cuidado com isso. Outra coisa também para vocês tomarem cuidado é com o toque. Brasileiro em si, né? Mas eu tenho essa mania de falar com a pessoa, oi, tudo bem? Coloca a mão. Ai, dá licença, coloca a mão. Aqui eles não fazem isso. Então toma muito cuidado, porque se você fizer isso, vão achar estranho, vão te olhar estranho. Tomem muito cuidado, tá? Com esse negócio de toque, de esbarrar, toma muito cuidado. Eu falo pro Guilherme que eu acho que eu sou muito destrambelhada e as pessoas aqui fogem de mim, porque eu tenho o hábito de esbarrar muito nas pessoas, eu ando muito desligada, assim, então eu sempre acabo esbarrando. E aqui eu falei pra ele recentemente, eu falei, nossa, parando pra pensar, eu nunca esbarrei em ninguém aqui. Porque eles mantêm uma certa distância. Gente, isso é real. É em mercado, é em loja, é em um banco. Eles numa fila não ficam assim, sabe? Eles mantêm uma distância justamente para não ter esse negócio de toque. Mas isso não é uma característica do paraguaio. Porque, como eu disse, eu já ouvi alguns vídeos de outras pessoas estando em outros países falando exatamente isso também. Então, eu acho que isso é uma característica do brasileiro, né? Desse negócio de toque. Então, aqui tome muito cuidado com isso. Vou até contar uma situação que aconteceu comigo. Há um tempo atrás, eu estava em uma praça pública,
e tinha uma mãe com duas crianças. Uma tinha uns 2 aninhos e a outra era maiorzinha. E a mãe estava sentada no banco e as crianças brincando. E aí essa menorzinha, de uns 2 aninhos mais ou menos, estava brincando perto de mim ali e ela, em um determinado momento, ela enganchou a perna num brinquedo lá e ficou pendurada, tipo, ela ia cair. E aí eu olhei assim, aí eu falei, ai meu Deus, o que que eu faço? Porque não iria dar tempo da mãe da menina, de onde a mãe da menina tava, da onde a mãe da menina tava pra onde a menininha tava, não ia dar tempo dela vir socorrer, sabe? E aí eu falei, eu não vou deixar a menina cair, né? E aí eu fui, levantei e fui ajudar a menina. E aí quando a mãe viu que eu tava ajudando a menina, ela veio assim, não, 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 e falou alguma coisa que eu não entendi, já pegou a menina, já foi pra longe. E aí eu falei assim, nossa, fiquei assim, né? Falei, gente, eu ajudei, né? Ela ia cair, ela ia se machucar, eu ajudei. E aí eu fiquei meio assim. E aí depois que eu fui perceber esse negócio do toque e tal. Então, provavelmente não, né? Ela não está acostumada com aquilo. Não sei se ela achou que eu iria fazer algo com a filha dela, mas é incomum isso acontecer, outra pessoa tocar. Então eu acho que ela se assustou por conta disso, né? Aí agora eu já me policio mais nessas situações. Então, assim, tomem cuidado com isso também, tá? E o último conselho para vocês é relacionado ao clima. Embora vocês já saibam, né, que aqui no calor é muito calor e no frio é muito frio, só estando aqui para sentir. Então, gente, venham preparados, porque o negócio é o frio aqui é a ponta assim da minha boca, ressecar inteira, de rachar. É muito, muito frio. Então, venham preparados. Se vocês tiverem casaco, roupa grossa, não desapegue de nada. Traga tudo. Embora o inverno, no frio, né, seja um período muito curto, 2 meses no máximo, e ainda assim são algumas semanas, né? Existe um frio muito grande. Então venham preparados para isso. E para o calor também. Aqui é muito quente mesmo. E quem mora em casa, principalmente, tem uma tendência maior a ter muito inseto. Pernilongo, mosca, gente, todo tipo de inseto. Aqui na casa que eu moro, na minha casa, eu vejo insetos, assim, aparecem insetos que eu nunca vi na minha vida. Aí eu falo pro Guilherme, meu, que bicho é esse? Que eu nunca vi na minha vida. Gente, umas aranhas. Não, sério, umas aranhas assim, ó. E eu não tô exagerando. Não tô exagerando. É uns negócios assim, socorro Deus. Mas acho que é por conta do clima, né? E também aqui é muito arborizado. A cidade inteira. Quem já foi pra Foz, quem nunca veio pro Paraguai e já foi pra Foz, o Paraguai é Foz do Iguaçu sem asfalto. Eu até falo pro Gui, se o Paraguai, as ruas residenciais, tivesse asfalto igual Foz, seria uma réplica de Foz, porque é igualzinho. Tem aqueles canteiros com vegetação, com árvores no meio da rua, né? Tipo, tem o canteiro, uma mão e a outra mão. É igualzinho Foz. A única diferença é que as ruas residenciais são de empedrado. De resto, é muito igual. Então, tem muito bicho, assim, Foz tem, aqui também vai ter. Tem muito, muito, muito. Então aí fica até como outro conselho pra vocês, o último conselho, tenham raquete elétrica, sabe? Aquelas que você põe pra carregar na tomada. Uma em cada cômodo. Porque tem muito bicho, gente. A gente abre a porta um pouquinho assim, entra tipo 20, 10, 20, não tô mentindo, mosca, aquelas moscas pretas, e aí tem que ficar matando as moscas. É um caos. Mas é isso. Me empolguei. É isso, gente. Espero ter ajudado vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que meus conselhos sejam úteis de alguma forma, tá bom? Então, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.